povo de Deus! Shalom, irmãos! Nós estamos aqui no último momento de pastoreio do ano 2023. Apocalipse capítulo 20. Ano que vem a gente ainda continua em Apocalipse, né? Segunda, terça e depois a gente vai entrar nos profetas. Vamos lá para Isaías, profetas maiores, depois profetas menores. A gente assim completa a Bíblia toda, se Deus permitir, em 2024, aqui no momento de pastoreio. Como é que você está? Está tudo bem? Você está vendo, né? A gente está aqui num momento diferente. O Aldemir, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas felizmente também está aqui meu filho Davi e bênção, né? Vamos adorar a Deus, né? Com ele, depois ele vai orar também, ele vai conduzir a gente. Então, Deus lhe abençoe muito. Vamos lá. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Espero que você aí da sua casa possa estar tendo esse momento de louvor, tendo esse momento de estar adorando ao nosso Senhor e não levando isso só como um momento, alguma rotina, alguma coisa que você costuma fazer só, de estar toda a tarde tendo um momento pastoreio, assistindo do YouTube, mas entendendo que, de fato, não é só um momento simples assim, mas que pela vontade que a gente tem de adorar o nosso Senhor, a gente permite que uma coisa tão simples, um vídeo no celular, seja usado por Deus para estar fazendo a gente estar perto dele, a gente estar adorando a ele de verdade. Então, vamos cantar agora, vamos ter esse momento de louvor e de render graças ao nosso Deus. Nada se compara teu amor, deixou sua glória habitou entre nós, tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído pecados, por seu sangue, nós somos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Vamos no início. Nada se compara teu amor, deixou sua glória habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente.
totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nós te damos toda a honra. E nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. Em quem devo confiar? A ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro de todo coração. Desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração, de todo coração desejo contemplar a tua
tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida, que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos. Espírito, em verdade, Rei dos reis e
Nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Vamos orar agora, né? Vou orar aqui por alguns pedidos, alguns motivos de oração. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado também, Senhor, por termos esse tempo aqui bom, Pai, na Tua presença. Um tempo tão agraciado e também um ano tão cheio de bênçãos, Pai, que a gente viu a Tua poderosa mão sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai, sobre tantas coisas que o Senhor fez com a gente, com toda a igreja, com todo o Teu povo, mas também com cada um de nós individualmente, Senhor. Tantas bênçãos que o Senhor faz a cada dia e que muitas vezes nós não reconhecemos, Pai, mas queremos Te agradecer agora nesse momento. Queremos agradecer por tudo que o Senhor faz e queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, Pai. A gente reconhece o quão bom o Senhor é conosco. E a gente vem te pedir também, Pai, por graça para estar crescendo durante esse próximo ano, Senhor. Um crescimento não só em número, se for da Tua vontade, Pai, mas principalmente um crescimento espiritual, Senhor. Um crescimento em Ti, em busca por Ti, em corações que querem viver para Ti, Senhor. Em corações que querem se entregar a Ti mais e mais e que querem entender mais do Evangelho, Senhor. Não só viver naquela superficialidade, Senhor. Não só viver com um pouco de Ti, Pai, mas querem Te buscar mais e mais com fogo aceso, com a chama acesa no coração, Senhor, por mais de Ti. Então a gente pede que o Senhor continue nos abençoando e continue nos dando essa graça para estar tendo esse crescimento, Senhor, na Tua igreja. Não só aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, Senhor, mas em todo o Teu corpo, em todo o Teu povo que está aqui espalhado por toda a terra, Senhor. A gente também pede por saúde, Pai, nesse final de ano, para que o Senhor esteja abençoando o Teu povo com saúde, pessoas que talvez estejam doentes, estejam passando por situações ruins, por tribulações, Senhor. Para que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas pessoas, Pai, e mostrando que, por mais que a situação pareça ruim, o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é melhor do que qualquer situação pequena que a gente tem aqui na terra, Pai. Então, faz com que cada uma dessas pessoas também reconheça a Tua bondade, Pai. Também te peço pelas famílias, Senhor, cada uma das famílias que tem aqui na igreja, cada uma das famílias que tem no meio do Teu povo, para que o Senhor esteja abençoando, e esse tempo também do final de ano, Pai, que muitas pessoas vão estar passando um tempo junto, vão estar passando o ano novo junto. Então, Pai, abençoa esse tempo das famílias, abençoa os casamentos também, Senhor. Traz reconciliação, se for da Tua vontade, Pai, para talvez filhos que estejam longe de pais, talvez esposas longe de marido, Senhor. Cada uma dessas pequenas coisas nas famílias, Pai, conserta, mostra que com o Teu amor, Pai, o Senhor é muito maior do que qualquer pequena coisinha dessa. Então, peço que o Senhor abençoe essas famílias. Também te peço, Pai, pelas pessoas que estão talvez passando por dívidas, Pai, talvez passando por situações financeiras complicadas, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja conduzindo também essas pessoas para que elas vejam a Tua graça, Pai. E talvez o Senhor tire elas dessa situação, se for da Tua vontade, Pai. Também te peço pelas pessoas que estão aflitas, estão abatidas, estão com o coração em trevas, um coração talvez longe de Ti, Senhor. Ó, Pai, faz com que elas Te vejam, Senhor. Faz com que elas reconheçam que distante de Ti elas não podem viver. Ou talvez não possam também se entregar a essas circunstâncias, se entregar à aflição que está vindo à alma delas, Senhor. Que mesmo que a aflição seja grande, Pai, eles reconheçam que o Senhor é muito melhor do que qualquer aflição pequena. E que assim como Paulo e Silas reconheceram lá na prisão que, por mais que a situação fosse ruim, Pai, eles sabiam que é muito melhor estar na Tua presença, Senhor. Então, mostra isso para cada um de nós, Pai. Também te peço em relação à igreja daqui, Senhor, a Igreja Presbiteriana das Graças, para que o Senhor esteja abençoando ela nesse próximo ano, abençoando cada um dos pastores, liderança, cada um dos presbíteros, diáconos, líderes de PG, Pai. Todas as pessoas que estão participando, Pai, para que elas Te busquem mais, elas estejam cada vez mais humildes, Senhor, e estejam também fugindo de tentações, fugindo de
a egolatria, Senhor, de estar idolatrando o próprio ego, de estarem vivendo para qualquer coisa que não seja a Ti, Senhor. Esteja conduzindo a Tua igreja, Pai, para que tudo sirva para a Tua glória e louvor a Ti, Senhor. Também te peço pelas igrejas de Serra Branca, de Triunfo, de Petrolina, cada uma delas, Pai, para que o Senhor esteja abençoando também, dando crescimento, Pai, e não só em números, assim como eu falei, mas crescimento espiritual, crescimento na palavra, crescimento em pessoas que querem Te buscar e querem viver mais para Ti. Também te peço, Senhor, por amor, pessoas da nossa igreja que tenham mais amor, traga mais amor para cá, Pai. Também traga mais fé, Senhor. Que a gente creia mais em Ti, Pai, viva mais para Ti e que tenha mais esperança também, Senhor, nesse próximo ano. Tenha mais vontade, tenha mais desejo, tenha mais também motivação, Senhor, para estar enfrentando o próximo ano e não olhe como um ano que vai chegar agora e que vai vir mais cansaço, vai vir mais coisas ruins, Senhor, mas que veja esse próximo ano como uma bênção que o Senhor está dando, Pai. Também te peço, talvez por pessoas que ainda não Te conhecem, Pai, para que o Senhor esteja alcançando essas pessoas ao longo desse próximo ano, usando talvez a igreja daqui de Presbiteriana das Graças, Pai, para estar ministrando a Tua palavra para pessoas aqui no Recife, Senhor, e mais pessoas Te conheçam também, Pai. Eu te peço, quero que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, com mais pessoas aqui para estar Te conhecendo e nos usando também, Pai, para estar tendo coragem, tendo vontade, tendo desejo de estar pregando a Tua palavra, Senhor. É isso que eu Te oro, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, a gente chegou em Apocalipse, capítulo 20 agora, e vamos dar uma estudada então, no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ler o texto. Apocalipse 20 trata do milênio e o juízo final. Então, esses dois temas são temas muito importantes e também muito controversos. Vamos ler o texto, conforme está nas Escrituras, capítulo 20, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Eu vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram lá não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados o diabo, a besta, o falso profeta, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras,
conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Sobre o que é que quer dizer, tanto a expressão milênio aqui, como esse Armagedon, essa Gog e Magog, como esse juízo final. Como é que vai ser? Bom, vamos primeiro entender o seguinte. A interpretação de Apocalipse, ela tem correntes, tem linhas de interpretação. Uma delas é o amilenismo, outra o pré-milenismo. Quase não existe mais pessoas que creem no pós-milenismo, mas concordam umas com as outras a respeito da interpretação. Então, os pré-milenistas, quando leem esse capítulo, eles entendem que o milênio vai suceder a segunda vinda de Cristo. Cristo vem antes e aí se instaura o milênio desse reino. Mas os amilenistas, quando leem o capítulo 20, eles entendem que tem uma nova sessão está aberta, é uma sessão paralela às antigas sessões que já foram estudadas, e não é uma sucessão cronológica ao capítulo 19. Entendido isso, a gente pode começar a entender o que o capítulo 20 quer dizer. William Hendricks coloca essa disposição que a gente falou da seguinte maneira: Apocalipse 19, de 19 a 21, tem levado a gente até o final da história, ao dia do juízo final. Você lembra o que está escrito em Apocalipse? E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e foram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja, o capítulo 19, versículos 19 a 21, final do capítulo, então, conta o final da história, o juízo final. Já em Apocalipse 20, nós regressamos ao princípio do tempo começado, quando Jesus veio à terra, ressuscitou, e aí ele foi assunto aos céus, que é o tempo do fim. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é semelhante à que existe entre os capítulos 11 e 12. Você está lembrado? Apocalipse 11, 18 anuncia o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o fim então havia chegado. E em Apocalipse 12, nós voltamos ao princípio do período neotestamentário, ou seja, esse tempo que começa com Jesus assunto aos céus. Porque Apocalipse 12, 5 descreve o nascimento, a ascensão e a coroação do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez vista essa ordem de eventos, ou o programa da história, então não é difícil entender Apocalipse 20. William Hendricks diz o seguinte: somente é necessário recordar a ordem de sucessão. Qual é? Primeiro, a primeira vinda de Jesus é seguida por um longo período no qual Satanás permanece atado. Preste bem atenção nisso, né? A primeira vinda de Jesus é seguida por um longo processo onde Satanás está atado. Segundo ponto, por sua vez, é seguido por um pouco tempo de Satanás liberto. Terceiro ponto, um pouco tempo que Satanás está liberto é seguido pela volta de Jesus, ou seja, quando Jesus volta para o juízo. Deu para entender a cronologia? Então, nós temos a primeira vinda, Satanás preso, depois Satanás é liberto por um período pequeno, e depois de Satanás liberto por um período pequeno, então a segunda vinda e o juízo final. Deve ficar claro para qualquer um que leia com cuidado Apocalipse 20, que os 1000 anos antecedem
a segunda vinda de nosso Senhor para o juízo. Bom, se é isso, então o que é o milênio? O que são os 1000 anos? Martin Lloyd Jones diz o seguinte: sugiro-lhes que é uma figura simbólica, que o milênio é uma figura simbólica com o intuito de indicar a perfeita extensão de tempo conhecida de Deus e unicamente de Deus entre a primeira e a segunda vinda. Não são 1000 anos literais, mas a totalidade do período enquanto Cristo está reinando até que seus inimigos sejam feitos estrado dos seus pés e ele regresse para o juízo final. Deu para entender o que é o milênio? A sugestão de Martin Lloyd Jones é muito bem-vinda. O milênio é justamente esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, até que os inimigos sejam postos debaixo do estrado dos seus pés. Então, o capítulo 20 está disposto, vamos dizer assim, está didaticamente colocado em 4 quadros para a gente entender. O primeiro quadro é a prisão de Satanás, dos versículos 1 a 3. Lembra bem o que é que diz? Eu vi descer de céu um anjo, ele tinha a chave do abismo, uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, prendeu por 1000 anos, lançou no abismo e fechou e pôs sobre ele um selo. É isso que está nos versículos 1 a 3. Então, vamos fazer aqui perguntas para a gente entender. Primeiro, o que é que significa a prisão de Satanás? Bom, é um símbolo, naturalmente. Satanás é um ser espiritual. Como é que você prende o espírito? Bota uma corrente, bota uma cadeia, como é que se faz? Naturalmente que está se tratando de um símbolo. João vê um anjo, ele tem uma chave, ele diz, né? A chave do abismo, uma grande corrente, ou seja, há uma simbologia. Essas expressões, prendeu, fechou, selou, são termos que denotam uma limitação temporária do poder do diabo. Em outras palavras, Satanás ser preso significa que ele está manietado, ele não está a pleno poder, porque Deus está subjugando o poder de Satanás, deixando ele até certo ponto, mas ele não tem todo o poder como ele gostaria de ter para usar. Segunda pergunta, no versículo 3 diz, para que não mais enganasse as nações até que completarem os 1000 anos. O que é que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Bom, a prisão de Satanás tem mais a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda. Entendido isso, você entende o que é que ele quer dizer isso, ou seja, ele não conseguia impedir as nações do evangelho ser anunciado e o evangelho ser propagado e Cristo ser conhecido. Você tem que lembrar que o intento do diabo é justamente negar Jesus. Ele é o anticristo, ele quer impedir que Cristo seja conhecido, que Deus seja honrado. Então, se ele tivesse a pleno poder, ele impediria que os homens conseguissem anunciar isso. Mas ele está preso. E nessa prisão, então, o Cristo, nosso Jesus, está sendo anunciado e divulgado por todos os lugares. Aí você vai dizer assim, mas onde é que está na Bíblia dizendo que o diabo já foi preso? Pois eu vou lhe mostrar alguns textos do Novo Testamento, vários na verdade. Primeiro, em Mateus 12, 29, diz o seguinte: ou como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Você lembra quando Jesus conta isso? Jesus está falando que ele é o mais valente, que vindo, ele prende o valente que está na casa, ou seja, o diabo. Lucas 10, 17 e 18 está escrito assim: então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, veja o que Jesus disse aos discípulos quando regressaram cheios de alegria. Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso aqui é muito interessante. João, capítulo 12, versículos 31 e 32 diz, chegou o momento de ser julgado este mundo.
E agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja, Jesus está dizendo com todas as letras, o mundo está sendo julgado e o seu príncipe, o diabo, está sendo expulso. Colossenses 2,15 diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses são alguns textos que a Bíblia relata sobre essa manietação do diabo, esse impedimento dele ter pleno poder para impedir a propagação do evangelho. Terceira pergunta que a gente vai fazer é: o que é que significa o pouco tempo que Satanás será solto depois do milênio? Você lembra, capítulo 3 diz assim: para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Está lá no versículo 3. Então, o que quer dizer esse pouco tempo? William Hendricks explica assim: esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo. É um período na Terra em que o anticristo estará governando. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Então, com certeza a história vai descambando, porque os homens vão se inclinando cada vez mais para o mal, e à medida que a história vai descambando, então chega um ápice desse descambo, dessa perdição, onde o anticristo governa a terra, mas não governa os corações dos salvos. Esse é o tempo da tribulação, o tempo da apostasia, o tempo do reinado do anticristo. Quarta pergunta: o que é que significam os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Mais uma vez, né, a gente já ouviu a palavra lá de Dr. Martyn Lloyd-Jones, agora vamos ouvir mais uma vez que é uma expressão simbólica, essa expressão 1000 anos. Veja quantas figuras simbólicas está aqui. Ele diz: o abismo, a corrente, a prisão, o próprio milênio. O número 1000 sugere um período de completude, um período inteiro. 1000 anos é o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, ao final da grande tribulação, da apostasia, do aparecimento do homem, da iniquidade, do período chamado pouco tempo de Satanás, que precede a segunda vinda de Jesus. Bom, se a gente entendeu o primeiro ponto, agora a gente tem que ir para o segundo ponto. Infelizmente, o meu computador parou de novo, irmãos. Toda vez que eu estou aqui, ele para. Mas a gente vai entrar de novo, não se aperrei não. Só um minutinho, viu, irmãos? Que ele tá... Não sei o que é que acontece toda vez. Pronto, chegou de novo. Só que não chegou e abriu o texto que eu tava lendo, né? Tô abrindo aqui, viu, irmãos? Só um minuto. Apocalipse 20, agora a gente estava indo para o segundo ponto. Não sei o que é que está acontecendo, mas... Bom. Segundo ponto, Apocalipse 20, de 4 a 6, a gente vai encontrar o reinado, então, dos salvos com Cristo lá no céu. Vamos lembrar, porque o texto é meio esquisito. O texto fala que as almas dos decapitados, fala das almas dos que estavam reinando com Cristo. Então, quem são essas almas? As almas que reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará com a segunda vinda de Jesus. Esse é o tempo chamado intermediário, esse tempo, esse período. E é justamente depois da ressurreição dos salvos que esses reinarão com corpos. Então,
Entre a ressurreição com corpo, corpórea, que é com a vinda de Cristo, e a morte da pessoa que é salva, esse período que ela vai estar, vamos dizer assim, desencarnada, sem carne, sem corpo, ela estará reinando aqui sobre a terra. Apocalipse 22:5 fala sobre isso também. Jesus está no céu nesse texto, ele não está aqui na terra. Portanto, essas almas estão reinando com ele lá no céu e não aqui na terra. Isso precisa ficar bem claro para a gente poder compreender e o nosso coração não se perder nesse ensino. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Interessante. Apocalipse 20. Parou. Bom, qual é o significado da primeira ressurreição? Que ele usa até um trocadilho aqui. Acho que você reparou no texto, quando ele usa esse trocadilho, que ele fala que a morte, a ressurreição, ela é a primeira ressurreição e ele diz a segunda morte. Você deve ter reparado isso, né? Quando ele fala dessa maneira. Veja, versículos 4 a 6, ele diz: os restantes dos mortos não viverão até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora o versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bom, o que é essa primeira ressurreição, irmãos? Essa primeira ressurreição é justamente o tempo, é justamente a salvação, é quando alguém é convertido. Essa primeira ressurreição, ela é espiritual, ela não é física, não é corpórea. Então, as almas que estão reinando com Cristo são essas que foram já ressuscitadas espiritualmente. E aqui o texto diz, no versículo 6, ele diz: sobre estes a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é a morte espiritual também. A primeira morte é a morte física. Essa todos vamos passar, com exceção daqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte espiritual. Então veja, aqueles que têm a primeira ressurreição não passam pela segunda morte, que é a morte espiritual. Então, isso aqui é muito interessante para a gente aprender, né? O que é que significa a primeira ressurreição? Simon Kistemaker diz: a primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual em linha com a segunda morte, que também é espiritual. Todos quantos são regenerados ressuscitaram com Cristo, e essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior, e essa é a segunda ressurreição. Nós vamos chegar no terceiro ponto aqui, terceira figura, terceiro quadro desse texto de Apocalipse 20. Ele vai do versículo 7 até o versículo 10. E o tema seria a derrota de Satanás. Como você deve ter entendido, quando a gente chega no capítulo 20 de Apocalipse, é quase como um resumão da história toda. Ele começa a contar de novo os fatos relativos a esse período onde Cristo veio e até Cristo voltar, e ele começa a contar então do reinado celestial dos que estão mortos, das almas lá no céu com Cristo. Depois disso, ele vai falar então da batalha, grande batalha que ele relatou no capítulo 19. Aquela batalha que era a batalha do diabo com os seus anjos, anticristo, todo mundo contra Cristo e contra a igreja. E ali, então, a derrota final, nos versículos 7 a 10, é apresentada para a gente. Essa batalha final é a mesma descrita no capítulo 20, versículos... Desculpa, a batalha final do capítulo 19 é a mesma do capítulo 20. É um equívoco pensar que a batalha final está sendo descrita de uma outra forma no capítulo 16, ou no capítulo 19, ou no capítulo 20. Todas essas narrativas são sobre a mesma batalha, sobre ângulos diferentes da mesma batalha, que é o Armagedon, quando usa a expressão Gog e Magog.
O Armagedon, a batalha final descrita aqui, é a mesma descrita nos outros textos. Essas não são 3 diferentes batalhas. Temos aqui a mesma batalha e nos 3 casos é a batalha do Armagedon. As figuras que são usadas por João aqui, de Gog e Magog, elas descrevem justamente a batalha final contra o povo de Deus. É muito interessante isso, porque a batalha não é diretamente contra Cristo, porque Cristo já venceu. Então é a batalha contra a igreja que ainda está na terra, lutando, vivendo. Essa é a batalha. Mas essa é uma batalha onde Cristo também é o vitorioso. O texto diz para nós, versículos 7 a 8, diz que no versículo 7, finalzinho, diz: o número desse povo que estava reunido para a peleja era como a areia do mar. Aí o versículo 9 diz: marcharam então pela superfície da terra, e aí diz: sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Cidade querida é uma referência à igreja. Em Apocalipse, quando fala cidade de Jerusalém, na verdade é uma referência à igreja, porque já não há mais judeu, gentil, agora é um povo de Deus chamado igreja. Então, eles marcharam contra a igreja, esse era o objetivo deles. O versículo 9 diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, uma repentina destruição veio para o diabo e todas as suas hostes, todos os seus inimigos, uma intervenção divina. De repente, o inimigo é derrotado. A derrota dos inimigos será repentina, completa. Essa derrota é imposta ao inimigo através de uma ação direta de Deus, quando ele manda fogo do céu e então eles são destruídos. A derrota de Satanás é o ápice, então, da vitória de Cristo. Por quê? Porque Satanás é a figura principal representando o anticristo, ou o mal, né? Ele é o representante do mal. Então, se ele está derrotado, então está derrotado todos os inimigos do Senhor. William Hendricks comenta da seguinte maneira esse episódio, diz: o lago de fogo é um lugar de sofrimento, tanto para o corpo como para a alma, depois do dia do juízo, onde estão a besta e o falso profeta. O significado não é que a besta e o falso profeta foram realmente lançados no inferno antes de Satanás, senão que já se havia descrito o castigo da besta e do falso profeta. Todos caem juntamente, Satanás, a besta, o falso profeta, todos vão de uma vez só. Isso tem que ser verdade, porque a besta é o poder perseguidor de Satanás. E o falso profeta é a religião anticristã de Satanás. Percebeu como a Bíblia então vai se fechando? Vou repetir isso porque acho que isso aqui é muito, muito importante. Veja, Satanás, a besta e o falso profeta, eles caem juntos de uma vez só. Veja só o que quer dizer a besta. A besta é o poder perseguidor de Satanás contra a igreja. E o falso profeta é a religião anticristã de Satanás. Onde quer que se encontre Satanás, ali estão os outros dois também, a besta e o falso profeta. Neste lago de fogo e enxofre, os 3 são atormentados para sempre, conforme está lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 46. Então, ninguém pensa que o diabo está lá no inferno como se fosse o maioral, o poderoso. Pelo contrário, ele vai estar lá debaixo de juízo. Finalmente, irmãos, a gente chega na 4ª sessão, o juízo final. E aqui a gente precisa destacar pelo menos 6 pontos importantes, e eu vou tentar ser rápido nesses pontos, mas eles são bem importantes. Primeiro, Cristo assenta-se no trono, está aqui no versículo 11, e ele se assenta como juiz. O trono é descrito como sendo um grande trono branco. E isso quer dizer justiça, juízo e julgamento. Ou seja, Jesus está lá com uma figura de autoridade, de pureza para julgar. Em segundo lugar, versículos 12 a 14, diz que os mortos ressuscitam para o julgamento, ou todos os mortos são julgados. Essa é a ideia. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, de todos os tempos, de todos os lugares. Todos são ressuscitados juntamente para o juízo. Depois o versículo 12 diz: os mortos são julgados segundo as suas obras.
Tanto o versículo 12 como o versículo 13 faz essa referência. Aqui é muito importante a gente entender, ninguém é salvo pelas obras, mas é condenado pelas obras. Porque se a gente tivesse capacidade de produzir uma obra boa e santa, então por essa obra boa e santa a gente poderia ser salvo. Mas já que a gente está enlameado pelo pecado, nada do que a gente produz é santo, ou é bom, ou é perfeito. Esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos. Veja que ele ressalta isso, né? Todos os livros foram abertos. Todos serão julgados segundo o que está escrito lá nos livros, ou seja, as suas obras. Seremos julgados pelas palavras, veja só, pelas palavras, pelas obras, pela omissão e também pelos pensamentos. Quarto lugar para destacar aqui, versículo 15. O critério para a salvação não são as boas obras ou as obras. Ele diz só os que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, há um ato de salvação para colocá-los no livro da vida. Ninguém pode ser salvo pelas obras. E por isso o livro da vida é aberto. Quem tem o seu nome escrito nele não é lançado no lago de fogo, diz a palavra de Deus. Quinto lugar, a própria morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Interessante, né? Porque a morte nasce como salário do pecado. Ela é condenação e a condenação está sendo condenada, né? A morte é o estado e o Hades é o lugar. O Hades, o inferno, é o lugar. O lago de fogo está sendo também lançado no inferno. Esses dois andam conectados. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, finda também a autoridade que exerciam nesse tempo cronos, né? Nesse tempo de vida. O lago de fogo é o lugar onde os ímpios viverão para sempre. Não é um lugar de aniquilação, mas eles viverão para sempre, separados de Deus, estarão vivos e sofrerão eternamente os tormentos no inferno e do inferno. Então, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Em sexto lugar, para a gente destacar aqui, o versículos 10 e o versículo 15 faz questão de dizer: os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Não tem brecha, não tem fim. O versículo que é o 15 diz assim para nós: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então será eternamente sofredor. O lago de fogo é o estado e também é o lugar. Enquanto os salvos têm os seus nomes no livro da vida e deleitar-se-ão em Deus e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos, os ímpios serão banidos da presença de Deus, lançados no lago de fogo para serem atormentados por toda a eternidade. Então, a gente tem que anunciar e pregar o evangelho a todos, a fim de que ninguém seja condenado, ou pelo menos todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus para não serem condenados. É isso, irmãos, Apocalipse 20, peço a vocês desculpa pelo que teve, né, essa parada brusca aqui, meu computador parou, mas deu para continuar, né, ficou um pouquinho meio estranho, mas está tudo certo então. Vamos adorar a Deus? Davi já está aqui com o violão para poder a gente adorar a Deus mais um pouco. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para
para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Seitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, eu sei. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu, que sou é
posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Amém. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. É isso, pessoal. Feliz ano novo. Se Deus quiser, a gente se encontra aí no novo ano. A gente vai estar estudando Isaías, se Deus permitir. Deus te abençoe muito. Um abraço grande. O Senhor te fortaleça. E esse ano seja um ano da gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Um abraço bem forte.